O nosso próximo painel tem como tema central o segmento de imóveis retomados, que ainda gera muitas dúvidas sobre como funciona a operação, tanto aos olhos da pessoa física, quanto aos olhos das empresas que estão nos acompanhando. Então, para falar mais sobre o assunto, esclarecer todos os questionamentos, eu já vou convidar aqui ao palco o fundador e CEO da Resale, Marcelo Prata, já está ao vivo aqui com a gente. O Ricardo Cardoso, que é sócio e CEO da Enforce, ele entrou aqui e caiu, eu vou verificar com ele, mas ele já deve entrar nos próximos minutinhos. Mas para não atrasar, eu já vou começar com o Marcelo. Marcelo, bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Léo, a o time da Smartus aí, sempre um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Sempre é bom bater um papo sobre esse tema que gera questionamentos nos mais seniors líderes do mercado imobiliário. Ainda falta um pouco de informação para esse pessoal. E para começar, Marcelo, eu acho que você pode se apresentar, claro, falar um pouco da atuação da Resale e também traçar um panorama para quem está nos acompanhando do que é esse mercado de imóveis retomados. Depois eu parto para as perguntas mais aprofundadas. Acho que todo nicho de mercado ele desperta curiosidade, né? Todo mundo quer entender um pouquinho que bicho é esse que são esses imóveis de banco. Então, contando um pouquinho, acho que é legal falar um pouco do que a gente faz aqui na Resale. A empresa tem 5 anos e desde que eu fundei ela lá junto com o meu sócio, com o Paulo, lá em 2015, a nossa tese era de que com a crise, né, do crédito imobiliário, do mercado, né, de forma geral, lá em 2014, a gente tinha uma oportunidade que era levar esse tipo de ativo, que até então só era vendido por meio de leilão, também para um consumidor, né, para um público um pouco mais amplo, né? Então, usando aí as palavras da moda, democratizar, popularizar o acesso, né, desse tipo de ativo para o mercado em geral. Chegou meu companheiro de live. Desculpe aí, gente. Problemas do home office, hein, pelo amor. Pois é. Tá bom, mas não é a primeira live comigo que ele rosca, então eu tô achando que é pessoal já. É pessoal. Acontece. A gente também teve problema de conexão aqui hoje, faz parte do novo normal que estão falando. Exatamente. Tá certo. Ricardo, eu tô puxando aqui um pouquinho, e aí depois você chegou numa boa hora para me complementar. Então, lá atrás, a gente enxergou que tinha essa oportunidade. Quando a gente fala de mercado de imóveis retomados, e aí o Ricardo vai poder contar também um pouco da experiência grande que ele tem lá na Enforce, a gente está falando de um mercado que a gente costuma chamar aqui de pré-sal do mercado imobiliário, né? Porque são ativos que não estão na superfície, né? Não é aquilo que você vai para o mercado naturalmente comprar um imóvel, não é o que você enxerga, né? O que a gente enxerga é o mercado primário, lançamentos, ponta de estoque das incorporadoras, ou então o mercado secundário, que são os imóveis de terceiros, imóveis prontos. Então a gente está lá embaixo, né? A gente está naqueles ativos que pouca gente acessa, e aí quando a gente fala desse pré-sal, né, a gente está falando de várias categorias de imóveis. Então tem desde os imóveis retomados pelos bancos, tem os imóveis em operações de financiamento, né, que não deram certo, então aí o banco vai lá e faz a retomada. Tem imóveis recuperados em ações judiciais também desses bancos, e aí não só... Aí não é do... Marcelo, agora você acabou ficando no mudo. Você tá no mudo. Calma aí, deixa eu... Oh. Foi. Vamos ver se a gente tá... Agora foi. Pode se perder a conexão. Opa, voltei. Então você tem, só no mercado financeiro, a gente tem vários clusters de imóveis que compõem esse que a gente chama de retomado, mas nem todos são retomados. Você tem os imóveis de uso do próprio banco, que ele está no processo de desmobilização, e aí esses imóveis também são colocados à venda. E era até pela legislação ou por uma prática de mercado, esses imóveis só iam para venda em leilão. Então, lá atrás, a gente enxergou que tinha essa oportunidade, e aí é legal porque já fala um pouquinho do que é esse negócio que a gente atua. E fora isso, você tem o mercado judicial, né, os imóveis que são objeto aí de
de penhora ou de adjudicação em outros processos que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Então, de fato, a gente tem um mercado que não é tradicional. E aí a gente enxergou que esse era um nicho bacana de a gente atuar, até para dar mais liquidez para os bancos no momento em que eles precisavam, né, desovar esses estoques. Tá certo. Marcelo, antes de passar a bola para o Ricardo, hoje na Resale vocês só atuam com imóveis estressados, é isso ou não é exclusivo? Não necessariamente. Aqui, assim, a gente não atua com o imóvel das incorporadoras do mercado primário ou do secundário. O que a gente tem lá, até o melhor jeito de a gente classificar a própria resale, a gente batizou recentemente a resale de um outlet imobiliário. Então, o que a gente tem lá dentro são imóveis, e aí não importa, posso ter imóvel novo, no padrão da construtora, mas se ele estiver abaixo do valor de mercado, ele está dentro da resale. Então, eu posso ter desde um imóvel que a incorporadora devolveu para o banco, porque não tinha como quitar o plano empresário, e aí ele devolveu, que é o tal da dação em pagamento. Então, ou seja, zero estresse, documentação toda em ordem, pronta para alguém morar, mas está sendo vendido a 20%, 30% abaixo do valor de mercado. Até um imóvel mais estressado, ainda ocupado, por exemplo, pelo ex-mutuário. Desde que você tem desconto, está na resale. Legal. Ricardo, agora sim, se apresente adequadamente. Legal. Eu passei a bola para o Marcelo quando você chegou, ele estava pedindo para ele traçar um panorama do mercado de imóveis retomados e também da resale. Faço o mesmo para você com a Inforce. Não, legal. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Sou o Ricardo, sou um dos fundadores aqui do que depois foi batizado de Inforce, né? Basicamente, a gente é uma plataforma de gestão de ativos estressados, né? Créditos inadimplentes e imóveis. E de estressado, que é o nosso foco aqui, né, Léo? Nós estamos falando de imóveis, como o Marcelo colocou, né? De imóveis que, de alguma forma, estão abaixo do seu preço de mercado, e isso tem alguns motivos, né? Seja ele porque ele foi retomado, está na mão de alguém que não é um player de mercado e está disposto a vender mais barato para fazer liquidez rápido, seja porque é judicializado. E a Inforce, no final do dia, eu comecei na pessoa física, né, fazendo isso na pessoa física, então meu aprendizado aí é lá atrás, né, desde comprar os ativos individualmente, né, como investidor aí. Ainda gosto de fazer isso, acho um barato de vez em quando, é divertido, viu? Eu sugiro aí, né? Tem que tomar os cuidados, a gente vai falar um pouquinho desses, mas assim, é um negócio que começou lá atrás, e aí a gente faz isso agora em escala, né, com tecnologia. Então a gente compra lotes de ativos retomados, tá? Então nossa plataforma compra esses ativos, e aí tira o estresse, né? Então tira esse desconto, vamos falar assim, e coloca ele a preço de mercado depois, sendo feito. E a Resale, a gente já se conhecia lá atrás, né, Marcelo, como empreendedores, e aí uma parte das capitalizações, aí últimas capitalizações da Resale foi um pouco nossas provocações aí, etc., porque essa jornada da venda do imóvel retomado, como do imóvel, né, mercado primário e secundário, está tendo uma revolução grande aí, né, com essa democratização, e no retomado, no B2, né, que é B2B2C, né, vai lá para o C depois, mas a gente acreditava que precisava ter alguém focado, e aí a Resale vem fazendo esse papel, colocando uma jornada para o cliente muito melhor, né, sem muita fricção, com segurança, né, com a maior digitalização possível e a maior transparência possível aí para que isso aconteça. Eu acho que o retomado é um pouco a busca disso, e aí tem imóveis de todo perfil, como o Marcelo colocou, e tamanho, né? Você vai ter imóveis de 100 mil reais, vai ter imóvel de 30 milhões de retomada, né? Tudo isso está dentro, né? Imóveis rurais, imóveis urbanos, fábricas desativadas, apartamentinhos em regiões boas, você tem um pouco de tudo e tem investidor para tudo, é impressionante como tem comprador para tudo em cada quinhão desse Brasil. Hoje a gente tem aí um pacote, né, na Inforce, mas a Resale também tem os inventários aí dos clientes dela, né, proprietário, além do nosso portfólio também vai para a Resale para vender a venda digital lá e etc. E você vê que a gente vende coisas assim, até eu me surpreendo às vezes, né?
coisas que fazem assim, não é possível, vai ter, tem o vizinho, tem a pessoa do cara que olha, gosta da região, conhece e tem ali, né? Então, acho que essa é a beleza um pouco desse mercado, tende só a crescer, né? Há uma lógica de desmobilização tanto no sistema financeiro, né? A democratização do sistema financeiro potencializa isso também, né? A descentralização dos bancos também, as fintechs chegando, home equity, etc. Tudo isso vai ter um tail de carteira. Acho que nós estamos falando desse tail. Tudo, né? O ciclo do crédito, ele tem uma inadimplência, não tem jeito, é parte do negócio, né? As crises econômicas estão aí para mostrar isso. Então, uma parte disso vai virar esse tail, e esse tail, acho que cada vez mais, né, esses outros players, esses novos entrantes no mercado imobiliário, no mercado de crédito imobiliário, vão precisar de outlets, vão precisar de mecanismos para poder dar saída nos seus ativos, né? Consórcios, empresas de consórcio, companhias grande porte. Com a pandemia também a gente percebeu essa mobilização de empresas querendo tirar os seus ativos, né, ficar mais asset light, né, que é o termo da moda também, um pouquinho, as companhias ficarem mais leves, menos ativos. Então, óbvio que você tem movimentos aí como grandes varejistas vendendo para fundos, né, a sua parte de logística, toda a sua parte de armazenagem, mas essa parte é a picanha que a gente fala, né? Normalmente esses players também têm aquele outro tipo de ativo que não é tão líquido, né? Não tem um fundo imobiliário por trás para poder comprar, mas tem players como nós, tem players como a Resale, que podem dar cabo disso, e uma alternativa, né, ao leilão, né? Eu acho que isso é tudo um canal de venda, são mais formas de fazer. Tem os corretores, tem os advogados, que são entrantes nesse mercado, que podem assessorar os clientes e ajudar. Tem muito para a gente juntar nessa cadeia de valor aí e dar mais visibilidade. Acho que esse é um pouco do nosso espírito aí, tá? Legal. Ricardo, você disse que o tamanho e o ticket do imóvel, ele vai de 1 a 1000, assim, não importa. O perfil do comprador, você também mencionou que ele é pulverizado, mas ele é muito pulverizado ou de fato concentra em grandes fundos, na picanha que você mencionou? Pequenas empresas também vêm? O mercado, ele é totalmente, é uma boa pergunta, assim, a nossa visão do mercado, né? Quer dizer, não tem muita estatística oficial, a gente tem aqui um data lake que a gente monitora, só para ter uma ideia, mas esse número é nosso, tá? Não quer dizer que seja um número oficial, mas assim, só para ter uma ideia aí, no mercado de leilões de imóveis, no perfil que a gente acompanha, a gente vê algo em torno de 3 bi mensais sendo colocado a leilão, tá? Em nível Brasil. E aí, quase 50-50, hoje depende um pouco, né? Leilão judicial, quer dizer, ou leilões administrativos, que é o leilão da alienação fiduciária, vamos falar assim, ou os leilões que não são obrigados por lei, né, Marcelo? Esse é o que se chama leilão, vendido por um leiloeiro, mas não tem uma obrigação legal de fazer, né? Então você pega esse mercado, você fala, pô, e quanto disso é vendido, Ricardo? Também a gente tem uma estatística um pouco sobre essa. Nós estamos falando aí algo em torno de 12% a 11% de venda, né? Então você vê que a proporção é pequena perto do tamanho da oferta e N razões, né? Aí o Prata vai entender lá, ele vai falar, pô, é o preço, às vezes o nível de estresse ainda, que ainda não chegou, porque nem sempre o preço de largada reflete o preço fair que tem compradores para aquilo, né? Então isso, normalmente as instituições, os detentores dos ativos, ou nós mesmos, ou o próprio banco, ou uma companhia, ela vai tentando testar o mercado, né? Ela vai testando e fala, pô, vou tentar vender por 1 milhão. Puta, não deu. Vou abaixar um pouquinho, etc. Vou botar mais canal de venda. Você vai tentando até você gerar essa liquidez. E isso mostra, aí você fala assim, pô, e quem toma esses ativos? Massivamente, pessoas físicas, entendeu? Para tickets menores, tá? Pequenos investidores, comerciantes, pessoas que tiveram a sua primeira experiência. A Resale democratiza muito isso, porque ela tira um pouco desse, né, negócio. Às vezes você fala em leilão, a pessoa fala, opa, é uma oportunidade, mas tem um risco, né? Associa um pouco isso ainda, tem um pouco dessa imagem, né? A gente fez algumas pesquisas aí empíricas sobre isso, e aí eu acho que a Resale também tem a ajudar, e outras, né, que vierem a fazer, para essa pessoa física que tem que tomar o cuidado, né, para não achar que está comprando imóvel, e alguns você vai comprar e vai entrar amanhã, tem uns que você vai comprar e vai demorar 6 meses para você entrar, se tudo der certo, né?
Então, porque você tem que fazer uma emissão na posse, né? Tem um oficial de justiça ir lá, tem um processo para fazer isso, depende da justiça. Às vezes demora um pouquinho, não tem jeito. Às vezes você faz. Então, investidores são majoritariamente pessoas físicas. Depois vocês têm o que o mercado chama de club deals. Você vê muito, às vezes, pessoas se juntarem, sabe? Pô, vamos comprar imóvel de 5 milhões. Aí você junta 3 ou 4 investidores, pessoas físicas ou holdings patrimoniais, que se juntam para comprar um ativo de 5. Isso também tem, tá? E aí, depois disso, 10 milhões, etc., tirando esses club deals, sobram poucos fundos, normalmente fundos de distress, como no Brasil são poucos. A Enforce é uma delas, mas existem outros também tão bons também. E aí, mas a gente toma muito pouco do mercado. O mercado ainda bate e volta muita coisa para isso, tá? Mas tem pessoa física que vai a cheque de 30, tem pessoa física grande no Brasil também, tá? Não é só assim que a gente tem uma turma aí que gosta, ou às vezes porque é muito casual, né? Outro dia a gente teve um ativo que era do lado de uma escola, não é? E é um ativo estressado, era um terreno. Para a escola fez todo sentido, era uma ampliação, ela queria aquele imóvel estava enrolado numa massa falida há X anos, e quando a gente conseguiu dar trato à bola e solução, ela mesmo já veio e falou, eu compro, pago mais caro, não tem problema, pago mais perto do mercado, mas eu quero o ativo porque é o único lugar que eu tenho para expandir minha escola, quero fazer uma quadra, etc. Então, mesmo na pandemia, a gente acabou vendendo um ativo no meio da pandemia, você vê que era uma coisa que era estratégica para o negócio ali. Então, tem sim, sempre vai ter um mercado efetivo. Tá? Legal. E Marcelo, na Resale você também consegue identificar esse mesmo perfil dos compradores que tomam lá na plataforma? Sim. E aqui, como a gente está muito na ponta do C, né, lá do consumidor na ponta que compra, a gente tem uma preocupação grande de exatamente ficar monitorando esse perfil, né? Porque ele é fundamental para a gente aumentar. Então, enquanto o mercado aí tem uma taxa de sucesso de 11%, 12%, a gente opera com pelo menos o dobro disso para mais. Então, a gente tem uma preocupação sempre de entregar o que você está buscando, né? O que o investidor ou o cliente, a pessoa física, está buscando. A gente tem aqui, por exemplo, levantamento, 61% das pessoas que compram imóveis com a gente, elas nunca compraram em leilão, por exemplo. Então, e esse percentual era maior antes, quando a gente tinha uma carteira menor, o percentual era maior. Agora a gente tem um dos principais, a gente tem hoje grandes clientes, mas um deles, o Banco do Brasil, que é um case bem legal para a gente, porque lá a gente tem, como dizia um amigo meu, de pato a avião a jato, né? Que você vai de tudo, né? Você vai desde o imóvel lá, como o Ricardo falou, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, até um imóvel do banco, né? Que ele está desmobilizando o patrimônio de 40, 50 milhões. Então, agora a gente tem um investidor mais experiente também na plataforma, mas ainda assim a maioria são novos investidores, né? É gente nova chegando e entendendo esse mercado, né? Tá, Marcelo, continuando em relação à comercialização, como ela é feita. Você citou a questão do Banco do Brasil, inclusive a gente fez uma live, que foi uma notícia que repercutiu muito bem, a live repercutiu muito bem, que vocês iam começar a comercializar esses imóveis de forma 100% digital. Para os outros tomadores, compradores, eles já estão preparados para que essa comercialização seja digital? A comercialização digital, na verdade, é uma pauta que está em voga durante os 2 dias de evento que a gente fez aqui, seja de imóveis retomados ou não. No segmento de retomados, como que anda isso? A tendência é caminhar, de fato, para ser 100% digital ou ainda teremos um híbrido? Como que vocês têm visto isso? Eu acho que, assim, a transação digital, para nós, a empresa nasceu assim, né? Então, em 2015, assim, a proposta o modelo de negócio era esse desde lá de trás, né? Era a gente fazer esse processo 100% remoto e o mais digital possível, né? Porque são coisas diferentes. Nem sempre você consegue resolver a parte do cartório, o registro, muitas vezes numa cidade pequena, de forma remota, digital. Mas sempre a proposta foi fazer isso de forma remota. E a gente tem uma vantagem em relação ao mercado tradicional, porque a gente trabalha no atacado, né? Então, eu não preciso convencer um vendedor e um comprador a transacionarem de forma digital.
né? Eu tenho um banco que tem 5 mil imóveis para vender, então, a partir do momento que ele compra a ideia de que o processo pode ser digital, eu consigo, na outra ponta, levar esse imóvel da forma mais, com menor fricção possível. Mas o que a gente aprendeu? Que a gente precisava assumir grande parte da jornada de compra. Então, não bastava eu ser um marketplace, porque hoje, quando a gente fala da resale, do outlet, a gente tem embaixo da resale vários tipos de venda. Então, a gente tem imóveis que a gente gerencia comercialmente, que vão para venda em leilão, outros venda imobiliária, leiloeiro, outros em venda corretores, venda direta. Então, o jeito de vender pode variar de acordo com o ativo, com o perfil dele ou com a legislação. Mas o comprador, todo mundo vai transacionar esse imóvel numa plataforma digital que a gente criou, chama PagMóvel. Então, toda a jornada, proposta, assinatura de contrato, escrituração, a gente vai fazer ela o mais digital que for possível naquela localidade. Então, esse tem sido o grande ganho e é o que tem permitido a gente crescer aí 2 dígitos por mês, tanto na venda quanto também nos prazos, né, na redução de prazos dessa transação. Legal. Já começaram a chegar algumas perguntas da audiência aqui. Eu vou passar algumas delas conforme o tempo permitir. A primeira é do Josué. Acho que eu vou direcionar para você inicialmente, Ricardo. Ele pergunta qual que é o procedimento de análise de ativos estressados. Eu complemento questionando se... qual a dificuldade, né? Você já deve ter facilidade, mas para a gente que é leigo, como você identifica um ativo estressado? Você tem uma equipe, você tem uma tecnologia por trás da Enforce ou uma tecnologia terceirizada? Como que é feito esse procedimento? Não, assim, nós, né, enquanto plataforma, nós temos aqui 160 pessoas agora, então tem um time que faz análise, tem um time com tecnologia, então você vai desde situações complexas, né? Vamos lá, que tem níveis de estresse diferentes, tá, Josué? Então, só para deixar você mais tranquilo. Dependendo do nível de estresse, exige um nível de tecnologia que você tem que impregnar, né, praticar. Então, vou começar do simples e aí eu fecho rapidamente com o mais complexo aqui. O simples, né, um imóvel, um apartamento, etc. Primeira coisa, né, nós temos na plataforma, eu consigo rodar robôs, consigo fazer um data lake de dívidas, processos que tem sobre aquele imóvel, se tem alguma ação de uso capião em cima ou não, tem alguns analytics para puxar isso. Eu olho se tem dívida de PTU, se tem dívida de condomínio. Então, isso uma pessoa física, ela tem um pouco mais de dificuldade, algumas consegue fazer, não é? Se você tiver ali uma assessoria de um advogado, ou a pessoa souber fazer isso, ou as informações estão no edital também, dependendo da forma de venda, etc., né? Vai estar isso descrito no processo de venda. Você fala, pô, o vendedor está se obrigando por passivos anteriores. Porra, ótimo, então não é uma coisa tão preocupada com você é uma contraparte boa. Mas está invadido ou não está invadido? O imóvel, como é que ele está lá dentro? Nem sempre você pode visitar o ativo, dependendo da situação, né, Prata? Então, depende da situação, você consegue visitar, depende da situação, você não consegue visitar. Então, você vai ter que saber que aquele preço de venda é suficiente para você, eventualmente, precisar fazer uma pequena reforma, o imóvel não está em perfeito estado. Então, você tem algumas coisas que você consegue ver num ativo simples, como um apartamento, tem coisas que, eventualmente, você não consiga ver e você vai ter que estimar na sua planilha do Excel isso tudo se você for uma pessoa física. Você vai ter que colocar todos os custos lá da compra e todos os custos da venda, né, para você saber exatamente o seu retorno ali. Quando a gente fala em ativos mais complexos, né, ou ativos maiores, vamos falar assim, né, você vai comprar um imóvel de 5, 6 milhões, etc., ou um ativo que tem ali uma discussão, você tem que olhar todos os processos. Então, obviamente, a gente tem o data lake de todos os processos do Brasil, então a gente olha se tem algum processo, lê aquele processo, nem tudo é feito por robô, não existe, assim, eu acho pouca tecnologia está ajudando, mas a gente está montando as tecnologias no Brasil de muita coisa, né? Então, muita coisa a gente faz por data analytics, mas tem coisas que tem que parar um advogado e ler o processo ali, tem um uso capião em cima daquele imóvel, poxa, tem que parar e ler aquela ação, entender melhor como é que ela está, se o direito é bom, se é ruim, se é sobre um pedaço da área, se é sobre a área toda. Por que está com desconto de 50%? Né? Às vezes alguém está vendendo alguma coisa com desconto de 50%, a primeira coisa que você tem que falar, tem alguma coisa, né? Não é óbvio vender algo com 50% de desconto, né? Então, você tem alguma coisa ali. Então, ativos mais complexos exige você olhar, visitar a prefeitura,
Você tem que checar, se a prefeitura for digitalizada, a gente checa, zoneamento do ativo, você checa como é que estão as questões de água, esgoto, se tem alguma enchente ou não. Então eu falo assim, tem que visitar, tem gente que compra sem visitar o ativo ou sem fazer uma vistoria física, mesmo que for externa. Não tem problema, dá certo também, dependendo do ativo, mas dependendo do ativo, até nós mesmos, que compramos em lote, a gente faz muita vistoria física também, entendeu? Porque imóvel maior, você tem que tomar um cuidado, entendeu? Outro dia a gente chegou num ativo, só para você ter uma ideia, você olha por imagem de satélite, você não tinha exatamente que tipo de vegetação tinha ali. E aí a hora que a gente teve a visita em loco, isso não capturava, e uma imagem com grama naquela região, etc., ficaria um custo muito elevado, a gente mandou um correspondente nosso que a gente tem, foi lá, visitou, a gente olhou o que era. Era taboa. Taboa é água. Água quer dizer que tem uma mina no terreno. Uma mina no terreno quer dizer que você perdeu o terreno. Entendeu? Naquele tamanho, com os recursos. Então você ia comprar um ativo por R$200 o metro quadrado numa avenida que vale R$1.000 o metro, só que lá tem uma mina no meio. Então, conta, um negócio, precisa fazer a conta certa. Saber o que você está comprando. Então, os procedimentos passam por regulatório, jurídico, mercadológico, toda a parte de infraestrutura e engenharia do ativo, quando ele é mais complexo. Quando ele é mais simples, principalmente ocupação e algum tipo de débito, etc., que tem que olhar. Tá? Essa forma mais simples. Legal. E de quem você está comprando. Acho que essa também ajuda muito. Tá? E leia bem o edital, e leia bem as informações no veículo que está te vendendo, porque ali também tem muita coisa que, você, grife em amarelo, para pensar. Tá? Legal, acho que o Josué foi bem respondido. Marcelo, também chegou uma pergunta para você, do André Figueiredo. Pode falar mais sobre o modelo de negócio da Resale? A remuneração é porcentagem da venda do imóvel ou é taxa paga pelos bancos? Tem os dois formatos, André. Tem um formato em que o banco vai remunerar, né, vai pagar o FII pela transação, principalmente em bancos menores, companhias, né, privadas ou administradoras de consórcio, esse modelo costuma existir, mas não é uma regra. Agora, os grandes bancos, até por uma questão contábil, eles acabam preferindo usar o modelo em que ele precifica o ativo no menor valor, porque ele tem que lançar isso contabilmente, e o pagamento da comissão dos honorários fica por conta do comprador, que é um modelo parecido com o que já tem no modelo de leilão, né? Você paga pelo ativo mais os honorários do leiloeiro. Então, é um modelo parecido que a gente usa aqui, e quando existe esse formato, ele é o mesmo, independente do tipo de venda. Então, independe se está vendendo em leilão, se está vendendo em venda direta ou imobiliária, o percentual é sempre o mesmo. E aí o que acontece, a gente hoje tem, né, um trabalho forte para captura de imobiliárias, corretores, para nos ajudar nesse processo de venda, porque a gente vende no Brasil inteiro. Então, tem praças que faz muita diferença você ter lá, né, o correspondente, o preposto, o parceiro local. E aí a gente faz um share dessa receita. O que é legal dizer é que com a implantação dessa plataforma transacional, o que esse canal de venda faz, basicamente, é trazer o cliente, porque toda a jornada de compra, processo, contrato, proposta, escrituração, registro, fica com a gente. Então, ele consegue atuar num nicho de mercado que ele não acessava, né? Tirando a Caixa Econômica, que tem parceria com alguns corretores. Fora isso, esses outros bancos, muitas vezes, os corretores não tinham esse ativo para vender. Então, a gente leva e, ao mesmo tempo, ajuda ele na transação. Né? Legal. Eu vou repassar uma última pergunta aos dois. Eu sei que o tempo é curto, inclusive tem pergunta sobre NPL aqui. Eu prometo que eu vou falar depois com o Ricardo para a gente fazer uma live só sobre isso, que é outro assunto. Existem outras complexidades. E eu prometo para o Augusto, que perguntou aí sobre NPL, que a gente volta a falar sobre isso, mas como a agenda está bem lotada hoje, eu já vou repassar uma última pergunta e gostaria de ouvir a opinião dos dois para a gente encerrar. Eu sei que esse segmento de imóveis retomados é muito forte, principalmente, o impacto é muito forte, principalmente no mercado secundário, né? Me corrija se eu tiver errado, mas eu diria que 90% das pessoas que nos acompanham hoje são do mercado primário, incorporadores, loteadores, construtores, enfim, chopeiros, hoteleiros e tudo mais. A pergunta que eu deixo para vocês existem oportunidades nesse mercado também para quem atua no primário?
não sei, pensando aqui por alto, retrofit, alguma coisa desse tipo, existe uma procura dessas empresas por esse tipo de imóvel? Posso chutar aqui, Marcelo? Sim, existe. O que, na verdade, tem que... E a gente faz muita parceria, tá, Leonardo? Estou dando um exemplo aqui exatamente disso. Então, a gente, às vezes, adquire o ativo mais estressado, já casado com um player do mercado primário, tá? E, às vezes, quem traz esse ativo é o player do mercado primário. Olha que interessante, entendeu? Um cara de novos negócios de uma incorporadora, um cara de novos negócios do grande fala, ó, eu quero aquele terreno. Só que ele tem uma história ali, cara, que não dá para, no meu comitê, não aprova de jeito nenhum, porque o tempo para regularizar e os riscos envolvidos, o meu capital não é para isso. Eu não posso botar o dinheiro da incorporadora ou o dinheiro do fundo nisso, entendeu? Um fundo de investimento, etc. Se você trata a bola, etc., pô, eu quero o direito de preferência de comprar lá na frente num preço já combinado na largada, entendeu? Então, tem desde esse modelo, tá? Até algumas situações, de imóveis que a gente pode chamar de estressados, né? Que são poucos estressados e que o mercado primário pode vir a adquirir, tá? De vez em quando bancos, né? O Marcelo tem lá na plataforma, às vezes o banco vem, traz um terreno, recebe em dação e pagamento um terreno de uma incorporadora que, por algum motivo, passou pela dificuldade financeira na crise. E ele não tinha dinheiro para pagar, dacionou o terreno para o banco. O banco pega isso e vende numa plataforma, vende ali. Esse é um ativo que, em tese, já tem alguém que estudou, já fez uma viabilidade em cima, já sabe o que dá para implementar e, eventualmente, tem que pagar. O que é o desafio, às vezes, é a conta fechar. Porque, normalmente, o nosso mercado é dinheiro. Você não tem tanto o benefício da permuta, já é um pouco mais difícil, né? Então, você tem um pouco desse desafio quando você vai para isso. Mas, assim, existem alguns... A questão de hotelaria agora é uma outra questão que está sendo muito demandada, a mudança de uso, né, de hotel para residencial. Então, você está tendo esse movimento. Isso provém de ativos, às vezes, problemáticos. E, às vezes, o problema não é tão difícil de resolver, não, tá? Às vezes, o problema é um pouco de energia em cima. E aí, esses players, de certa forma, fazem isso também. Em menor escala, eu diria que eles tomam pequena fatia. Eles fazem mais parceria. Minha percepção é que eles vêm muito mais em parceria do que eles mesmos tomarem o risco de fazer o ativo estressado. Tá? Legal. Marcelo? Bom, acho que o Ricardo cobriu bem o tema. Eu só acrescentaria aí, talvez, um movimento recente de algumas startups, olhando o mercado de co-living, por exemplo, com a proposta de comprar ativos, né? Grandes, né, em regiões centrais, mas com uma metragem muito grande e usar o modelo de moradia compartilhada. Isso a gente tem recebido uma demanda cada vez maior ou de empresas ou mesmo de incorporadores que estão olhando esse novo segmento. Muitas vezes ele não quer comprar o prédio inteiro, né? Ele quer ter várias unidades espalhadas pela cidade, unidades mais antigas que ele possa comprar, fazer o retrofit e aí alugar, né, de forma compartilhada. Então, é uma demanda que a gente recebe, e com as carteiras, e como a gente sempre recebe carteiras, né, inventários novos, a gente tem recebido agora, inclusive a partir de outubro, a gente começa a receber uma carteira de uma empresa do governo que tem imóveis com metragens maiores, né, da época da hipoteca, né, na época que os apartamentos mediam 200 metros quadrados e eram, né, para a classe média. Então, esse tipo de ativo é interessante porque aí compra um ativo velho, né, antigo, num padrão antigo, reforma e aluga. Então, isso, para esse tipo de nicho, a gente tem sido bastante procurado aqui. Para ajudar, Léo, para não atrapalhar, mas só para dizer, o ativo estressado, por que o mercado primário às vezes olha ele? Porque em algumas regiões acabam os terrenos, acabam os ativos. Sobra aquele terreno estressado ou que tem alguma história por trás. E aí que entra esse perfil, entendeu? Que a liquidez é ótima e aí tem que ter essa parceria, essa expertise ou alguma coisa para fazer. Por isso que eu acho que o mercado primário, em muitos casos, ele vai cada vez chegar mais perto, porque regiões no Brasil hoje estão cada vez mais escassas, né? Você vai no Jardim São Paulo, Zona Sul, etc., dependendo da região, Itaim, etc., é muito caro e muito difícil você achar um terreno, né? Em algumas formas. Então, tem um pouco desse negócio. Isso é no mundo, tá? O mercado de ativos estressado do mundo, ele foi assim. Você pegar a história dele, ou situações, as cidades, aconteceu muito isso, Manhattan acontece isso, enfim, você tem um monte de coisa assim, tá bom? Legal. Bom, obrigado, Ricardo, obrigado, Marcelo.
pelo tirar uma meia hora do tempinho de vocês para explicar um pouco mais. Sei que tem muito mais tema para ser explorado, tanto em imóveis retomados quanto em NPL. Eu prometo para o Augusto que a gente vai voltar a falar sobre isso. É um tema bem bacana também. E também vamos voltar a falar sobre imóveis retomados. E agradeço a presença. E os dois, coincidentemente, juro que foi sem combinar, mas levantaram a bola aqui pro próximo painel de uma forma absurda. Porque quem vai estar com a gente vai ser a Yuka, para falar exatamente de compartilhadas. Um abraço. A turma, gente boa lá. O Rafael já está aqui com a gente. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo, pela presença, hein? Sempre um prazer receber vocês aqui. Valeu, pessoal. Falou, gente. Um abraço aí. Tchau. Valeu.